Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, Pai, sem a intenção de anular a oração do Teu servo, da Tua igreja, mas eu sou dependente do Teu Espírito, Senhor. Eu preciso da Tua graça abundantemente no coração, para transmitir a palavra, Senhor, a mesma palavra que o Senhor inspirou meu coração, para que o Teu nome seja glorificado neste lugar, Pai. Por isso eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Querido, amado irmão, eu escolhi como tema para esta mensagem nesta noite, aleluia, o que Deus pôs no meu coração: domínio de território. Amém? Domínio de território. Aleluia. Amados, uma das coisas mais antigas que há no mundo, que nós sabemos, nós conhecemos, já ouvimos falar, a história mostra, e nós podemos ver que propriamente isto é desde a criação do mundo, nós vamos ver que é a natureza dominadora do homem. O homem tem uma natureza dominadora, uma natureza conquistadora. Amém, queridos? Aleluia. O homem é um ser dominante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, o Senhor Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele disse ainda assim: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, os répteis da terra e sobre toda a terra. Aleluia. Ou seja, Deus está dizendo, e o Pai, o Filho e o Espírito, na criação de todas as coisas, quando ele faz menção, façamos o homem, aí depois em seguida ele diz, que este homem venha dominar sobre todas as coisas. Amém, queridos? Então, amado, nós observamos que o propósito de Deus para o homem, o que Deus estabelece desde o princípio para o homem, é para ele zelar, é para ele cuidar, é para ele administrar. Deus dá um propósito, aleluia, no início da criação, aleluia. O homem vai dominar, ele vai cuidar, ele vai zelar, o homem vai administrar todas as coisas, porque ele vai dominar. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então veja bem, querido, mas aí, amados, nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, o pecado entra no mundo, e a partir desse momento, a nova natureza caída do homem, porque o homem até então, ele tinha uma natureza pura, criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas agora, aleluia, o homem, ele cai, e essa nova natureza caída traz consigo o domínio, através da força, ele traz o domínio através da imposição, através da luta, através da guerra. A natureza caída do homem agora, pecadora, ela passa a ser dominante, mas exercendo crueldade, malignidade, porque o homem deixou de ter aquela natureza espiritual, aquela natureza natural criada por Deus, e agora ele passa a ser somente um homem carnal. Você está entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus. Então veja bem, querido, o propósito de Deus era para que o homem se multiplicasse na natureza em que ele foi criado. Este era o propósito de Deus: o homem produzisse ou se multiplicasse conforme a natureza em que ele foi criado,
a semelhança de Deus, uma natureza pura, espiritual. Era esse o propósito de Deus. Amém, querido? Aleluia. Mas nós vamos ver, querido, que o propósito da criação de Deus, por causa do erro, do pecado no Éden, nós vamos observar que esse propósito da criação foi maculado, e ele gerou uma natureza carnal. Ele trouxe consigo uma natureza da qual o homem, na primeira oportunidade que teve, ele revelou essa natureza carnal. Quando a Bíblia faz menção em Gênesis 4, no versículo 8, diz a Bíblia que levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. Está revelado que o homem carnal, de natureza não espiritual, de uma natureza carnal, ele se levanta, ele sente ódio, inveja, raiva, e ele se levanta contra o próprio irmão e o mata. Amém, igreja? Mas Deus, querido, o Senhor Deus, Ele havia alertado Caim que o pecado estava à porta, que era o seu dever exercer domínio sobre o pecado. Olha, veja bem, querido, que a própria natureza que o homem tem, dominadora, agora Caim é alertado por Deus, porque o Senhor Deus diz: olha, o pecado jaz à porta, mas sobre ele você deve dominar. Deus deu a natureza do homem dominadora, para que ele possa até mesmo dominar sobre o pecado. Então nós temos uma certeza, querido, que o homem peca porque é pecador, A natureza do homem é pecadora, ele peca porque é pecador, não porque, ele já é a natureza dele, ele é pecador e por isso ele peca. Você está entendendo, querido? Então agora nós vamos observar, querido, que Caim deveria frear o seu desejo, que era de natureza carnal. Aquele momento que foi concebido o desejo de matar seu irmão, deveria ser freado. Ele deveria parar e dizer: não, peraí, como que pode isso? Eu não posso fazer isso contra o meu irmão. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Aleluia. Quando nós observamos na palavra, esse é um aspecto. Quando nós observamos na palavra, em Gênesis 25, a Bíblia mostra que Rebeca, esposa de Isaac, ela está grávida. E ela percebe que há uma luta dentro do seu ventre. E ela vai perguntar para Deus o que é aquilo. Por que ela tem uma guerra, uma batalha, uma luta dentro do ventre? No momento da gravidez. E Deus, o Senhor, vai lhe responder: 2 nações sairão de ti, 2 povos que serão divididos, e um será mais forte do que o outro. Deus está dizendo: vai sair 2 nações do seu ventre, tem 2 filhos, esses filhos serão gerados, serão 2 nações, e tem uma coisa, um vai ser mais forte do que o outro. E depois ainda ele completa dizendo: o mais forte, o maior, ele diz assim, o maior vai servir o menor. Um será mais forte do que o outro. Ele está dizendo: vai haver uma disputa, vai haver uma batalha, vai haver uma condição entre esses 2, que vai gerar um domínio, uma disputa de território, um domínio pelo território. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Então, amados, nós vamos ver que em todo tempo, em todo momento da história, nós vamos ver esse anseio pelo domínio territorial. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos ver que esse conceito ele é muito forte. O conceito de domínio, de conquista, ele é muito forte dentro da palavra de Deus, querido. Por quê? Porque se nós olharmos para o que foi toda a trajetória de Israel, o que foi tudo aquilo que Deus fez, quando Deus falava para os seus líderes espirituais, para conquistarem terras, para vencerem os inimigos, e
E nós sabemos que na história, até o dia de hoje, na história tem muita coisa que houve disputas, conquistas de território, de nações, povos, mas até o dia de hoje, Israel e a Palestina estão em conflito, porque antes todo o domínio era da Palestina, e depois, quando Israel passa a ser um Estado, o Estado de Israel é estabelecido, aí então Israel consegue a maior parte do domínio daquela região, que é a promessa de Deus, e ainda existem lugares que são de domínio da Palestina, por isso há todo aquele conflito, que ainda a gente tem conhecimento, que é nos dias de hoje. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Deuteronômio 20:16 diz assim: Deus disse: quando vocês conquistarem as cidades que ficam na terra, que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, destruam todos os moradores, para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam, quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Esta versão é uma linguagem de hoje, uma tradução na linguagem atual, por isso usa esses termos, está usando um termo aqui bem estranho, cerimônias nojentas, que eles praticam aos seus deuses, e é verdade que, porque Deus não se agradava, Deus vomitava com respeito ao que era feito, a respeito daquilo, amém? Era um pecado grave contra o Senhor. Então Deus está dizendo: quando vocês conquistarem, quando vocês lutarem, pelejarem, quando vocês forem exercer domínio sobre aquele lugar, conquistar aquele território, tinha uma ordem específica de Deus. O Deus era o Senhor da guerra, era o Deus das batalhas. Você está entendendo, querido? Amém? Aleluia. Então, amado, isso não é algo difícil de entender. E quando nós observamos também o que acontece nas grandes cidades, nas grandes metrópoles de todo este mundo, nós vamos ver que há disputas territoriais, disputas de gangues, disputa de facções, milícias. Elas estão presentes nos bairros, nas favelas, elas estão nas grandes cidades, porque eles querem impor a sua presença. Você já parou para ver o noticiário, o que acontece naquelas favelas, no Rio de Janeiro, em São Paulo? A briga das facções, para exercer domínio dentro daquela favela, um grande aglomerado ali de casas, famílias, e ali eles exercem o domínio, por quê? Porque eles querem dominar o tráfico, eles querem dominar, tudo pela imposição da força, e ali eles têm as situações que promove todo tipo de mal. Então, assim como existe grupos que querem promover o bem e a ordem, existe aqueles que querem promover o mal, quer promover o tráfico, o roubo, a prostituição, quer fazer tudo que não presta, e tudo pela imposição, porque eles querem dominar o território. Você está entendendo, igreja? Amém? Agora você, amado, quem sabe nesta noite possa estar se perguntando e perguntar: pastor, mas que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Qual o texto que nós, aleluia, estamos aqui meditando esta noite de Gálatas capítulo 5? Tem muito a ver, querido, tem tudo a ver, amém? Depois dessa minha introdução, queridos, louvado seja Deus, aleluia, não é difícil de nós entendermos por quê? Porque aquilo que Deus pôs no meu coração, aleluia, nós como igreja do Senhor, nós já conhecemos. Quando está a Bíblia aqui nesse versículo relatado que nós lemos, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nós observamos, querido, olha, a primeira coisa importante a nós observarmos é que dentro desta nossa estrutura, chamado corpo, existem duas naturezas.
É o que está dizendo a Bíblia Sagrada. Duas naturezas estão dentro de nós, e essas naturezas estão brigando entre si. Elas estão disputando esse território. Há uma força para exercer domínio do território, do nosso próprio corpo. Você está entendendo, querido? Amém? Agora, veja bem, querido. A Bíblia diz, ou melhor, depois que nós recebemos a palavra da verdade, depois que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar em nós. Aquela natureza que era só natural, carnal, ela passa também a ser uma natureza, ou seja, nós passamos a ser dotados de uma natureza espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio morar em nós. E a Bíblia fala que a partir deste momento, nós somos chamados de templo do Espírito Santo, santuário de Deus, morada de Deus em espírito. A Bíblia diz que a partir deste momento, então, amados irmãos, quando a gente observa dentro da palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 6, Efésios capítulo 2, Paulo está falando aos irmãos que são nascidos do Espírito. Ele está falando aos irmãos que nasceram de novo, que nasceram do Espírito. Eu e você, igreja, todo crente, todo servo, toda serva que nasceu de novo, é nascido do Espírito, é templo e morada do Espírito Santo. Agora, nós erramos, portanto, quando se nós falarmos ao homem natural, se nós falarmos ao homem carnal, ímpio, e dizermos para ele que o corpo dele é templo do Espírito Santo. Completamente errado. Porque o homem natural, o homem carnal, o homem ímpio, ele não é templo do Espírito Santo, ele não é santuário do Deus vivente, não. Ele ainda é uma criatura de Deus. O templo do Espírito Santo é quando ele recebe a Cristo, quando ele aceita Jesus, quando o Espírito Santo vem fazer morada, aí passa a ser templo do Espírito Santo. Mas enquanto não, aleluia, ele não é templo do Espírito. E às vezes a gente fala com alguém, né, a gente já recorreu a este erro, de falar com alguém que é ímpio, que não aceitou Jesus, e a gente está pregando a palavra às vezes, e a gente fala assim, mas você é templo do Espírito Santo. Não, você pode se tornar o templo do Espírito Santo. Você pode vir a ser o templo do Espírito Santo. Se você entregar a tua vida para Jesus, o Espírito Santo vai vir fazer morada em você, e você será templo para a glória de Deus. Aleluia. Oh glória. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, é claro, ele vai tornar-se templo do Espírito Santo. Amém, querido? Agora, queridos, amados, ainda que, veja bem, Paulo está falando a irmãos. Paulo está falando, sempre se reportando aos nascidos de novo, aos crentes, aos servos. As cartas são dirigidas na sua maior integridade aos irmãos. Elas não são dirigidas propriamente aos ímpios. A maior parte delas são dirigidas à igreja do Senhor, para trazer orientação e para que o descrente entenda, compreenda a vontade do Senhor, se entregue a Deus, seja salvo por Deus, mas Deus está falando aos irmãos. E quando Paulo está falando em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele está dizendo assim, no versículo 1 a 3, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo.
Leite vos dei a beber e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que havendo entre vós inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Aleluia. Paulo está falando à igreja, aos irmãos, mas ele está correlacionando a situação dizendo, no meio da igreja de Cristo, que recebeu Jesus, que recebeu a nova natureza espiritual, tem muitos agindo na carne. Receberam a natureza do Espírito, mas estão vivendo de forma carnal. Não é difícil de entender, não é não, querido. Quantas vezes? Você vai dizer para mim que não. Em alguma situação, você já não teve vontade de dar uma burdoada na orelha de alguém? O pastor Carlos deu risada. Já não deu vontade? Quem é que estava falando alto aí? É a natureza carnal. Mas deu? Não deu. Sentiu vontade. A natureza carnal, ela falou assim, eu vou dar uma burdoada na orelha desse camarada. Mas aí a natureza espiritual freou e disse, não, meu filho, tu é nascido de novo, fica na tua paz. Mas o homem carnal está lá, a natureza carnal está aí, ela não desencarnou, ela não saiu do seu corpo. Você está entendendo, querido? Amém? Então, querido, Paulo está falando a pessoas nascidas de novo, que na dimensão do seu espírito receberam o Espírito Santo, mas que ainda estão agindo com atitudes mundanas, porque deixam prevalecer a sua natureza carnal. Pessoas que deveriam estar agindo como espirituais, mas em determinado momento agem como carnal. Pode acontecer? Pode. É por isso que tem tanta coisa errada. Aí você fala, meu Deus, eu não entendo, por que o fulano fez isso? Por quê? Porque tem uma natureza carnal. Agora, quando a natureza espiritual veio, ela não aniquilou a natureza anterior. Mas a graça e o poder de Jesus Cristo, a autoridade do Espírito Santo, a alimentação do Espírito com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com oração, com alimento espiritual, ela vai subjugar a natureza carnal. Então nesta hora nós não seremos aquelas pessoas entregues à carnalidade, porque o Espírito Santo falará mais alto, porque ele está sendo alimentado com a palavra, com a oração, com o louvor, com a vitória que vem da parte do Espírito de Deus para a vida do crente que se entrega ao Espírito Santo de Deus. Aí se o crente fica alimentando a carne, aí não é de se admirar que vai aflorar a natureza carnal. Fica alimentando a carne, fica alimentando os desejos da carne. Vou falar, hein? Você já pensou, querido? Graças a Deus que acabou aquela nojeira. Eu falo nojeira sem assistir, porque misericórdia, né? Eu não assisto uma coisa dessa. Mas tem crente que se deleita em assistir o Big Brother. Tem crente que se deleita em ver aquela promiscuidade, de ver aquelas coisas, devaneios da carne, acontecendo daquela forma. E tem crente que gosta de ver aquele negócio e fica alimentando a sua carne com aquilo. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Alimenta a tua carne. Depois que você tomar atitudes carnais, você vai entender por quê. Porque está alimentando a carne que não presta. Alimenta a carne com a palavra, com o louvor. Alimenta a carne com a oração. Aleluia. Assiste um bom filme, mas não veja aquela nojeira, querido. A promiscuidade nua e crua sendo transmitida. E ainda tem aqueles que pega as crianças, né? E as crianças estão tudo na sala também assistindo, tudo risada das barbaridades que a TV mostra. E as criancinhas aprendendo tudo. Depois a criancinha cresce desvirtuada. Aí o pai, não sei o que aconteceu, mas os valores que ela deu para a criança são os piores possíveis. Você está entendendo, querido? Amém? Ouçam glória a Deus, aleluia, dá glória para Jesus, igreja. Aleluia. Em segundo,
Como eu já estou dizendo aqui, duas naturezas estão em conflito dentro do nosso corpo, espiritual e carnal, que querem exercer domínio de território. Não que o Espírito Santo não é suficiente, não é isso. Ele prevalece. A graça de Deus, quando ela é abastecida, prevalece. Você está entendendo, querido? Quando nós não nos entregamos ao pecado, às carnalidades, o Espírito Santo, ele vai alertar, ele vai estar presente. Só que ele não é aquele que vai fazer imposições. Ele está lá presente para te alertar e te abençoar, mas ele não vai impor à força o que você deseja. O livre-arbítrio vai deixar você escolher quem é que você quer alimentar. Amém? Agora, nós lemos na palavra, o espírito, a carne milita contra o espírito contra a carne, são opostos entre si. Para quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você quer fazer a coisa certa, mas a carne quer fazer errada, e ela fica doida, né? Querendo fazer errado. A carne quer fazer errada, mas o Espírito Santo milita contra ela e te alerta: não faça porque é errado. E se você tiver uma boa consciência para com Deus, você ouve a voz do Espírito Santo e não faz. O nome dele está sendo glorificado na sua vida. Tem uma batalha, tem uma luta. Amém, querido? Em Romanos 7, 18 a 20, Paulo está dizendo assim aos irmãos: olha ele olhando para a sua própria natureza. Olha ele olhando, e ele está dizendo assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele está bem claro dizendo: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Ele reconhece. Amém, querido? Se ele está reconhecendo isso, imagina eu e você aqui, querido. Quem era Paulo? O apóstolo. Amém? Agora ele vai continuar dizendo: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então veja bem, querido, a nossa natureza carnal, humana, ela recebeu uma natureza pecadora, adâmica, por causa do pecado original. Então veja bem, essa disposição para o pecado está dentro de nós, na nossa carne, e é por isso que ele está dizendo: às vezes eu quero fazer o bem e não consigo. Tem duas naturezas lutando, está brigando por causa disso, porque o pecado, ele está ali, querendo exercer influência, levar para as consequências maléficas, terríveis, ele quer destruir. Amém, querido? O pecado tem essa força, né? Amém? Então vamos ver, querido, que a disposição para atitudes carnais se inclina para o pecado, mas quem alimenta a natureza do Espírito vai subjugar essa natureza carnal, a natureza do velho homem que se corrompe pelo engano. Amém, querido? E com certeza, amado, o poder do Espírito Santo vai prevalecer em nossas vidas. Aleluia, oh glória. Quantas vezes não vem um pensamento mal? Quantas vezes não acontece uma atitude errada? E o Espírito Santo trabalha. A natureza espiritual prevalece, a graça, o poder de Deus, querido, amém? Em Efésios 4, 22 a 24, está dito assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Observa, querido, que quanto ao trato passado, a maneira antiga de viver, a forma como nós
recebemos a criação que tivemos, os conceitos que adquirimos com o tempo, todos aqueles costumes errados, que a prática errada, tudo aquilo quanto ao trato passado. Aí a nova natureza, ela vem assim dizer para nós, é essencial que vocês se despojeis do velho homem, que se livrem dele, abandonem este velho homem, as suas práticas erradas, que se corrompem. Agora ele vai dizer, não somente isto, mas ele vai dizer, renoveis no espírito da vossa mente, e ele vai dizer, vos revistais do novo homem. Quem é que precisa ser revestido do novo homem? Somos nós. Quem é que precisa tomar uma posição, aleluia, para ser de fato abençoado pela graça, pelo poder do Espírito? Somos nós, porque se nós não nos revestir deste novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade, é facinho, querido, para se inclinar para as coisas da carne, do mundo, para cair na fé. É facinho. É por isso que precisa se revestir deste novo homem, essa nova natureza espiritual, aleluia, porque isso foi dado pelo próprio Deus a nós, aleluia. O Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Agora pensa comigo, como é que Deus vai falar para você, sede santo como eu sou santo? Se Ele não dá para você a condição para você ser, se Ele não dá armas espirituais para você, se Ele não dá condições espirituais para a sua vida, para você ser santo, como é que vai ser? Mas Ele diz, sede santo como eu sou santo, porque eu sou santo. E você está falando para você ser, você está dizendo sede, imperativo, sede santo. Aplica a tua vida em santidade, é porque há condições essenciais vindas de Deus, do Espírito Santo, para que nós possamos ser assim, santificados por Ele, aleluia, glória a Deus. Não é coisa natural do homem, é sobrenatural, querido, é espiritual. Amanda Suribi Calabadai, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem da graça, que vem da autoridade, que vem do poder de Deus para nossas vidas, aleluia. Você está entendendo? Diga glória, glória a Deus. Romanos 8,13 diz assim, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, o corpo quer fazer as obras que são contrárias à natureza espiritual, mas quem é que tem que mortificar elas? Nós. A palavra está dizendo, se pelo Espírito mortificar, e a Bíblia está dizendo em Espírito, pelo Espírito Santo, letra maiúscula, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, alimenta o Espírito Santo com a palavra, com a oração, com o louvor, com a adoração, você vai mortificar as obras do corpo, aleluia. Você está entendendo? É Bíblia, é palavra, querido, para nós, igreja, aleluia. Terceiro, a qual natureza nós vamos nos render? Há uma força e poder do Espírito Santo, mas Deus não força essa relação, nada faz por imposição. Nós precisamos decidir se queremos nos despojar do velho homem, nos revestir do novo homem, e se queremos mortificar as obras do corpo. A qual natureza nós vamos nos render? A natureza carnal, com desejos pecaminosos, mundanos, que podem ser inflamados pelo inferno, pelo diabo. Qual natureza que nós vamos alimentar, querido? Aquela que nós vamos nos render. A natureza espiritual, como eu disse, através da oração, do louvor, da palavra, auxiliado pelo Espírito Santo.
Olha, querido, coisa tão gloriosa. A igreja de Cristo não entende, às vezes, que é importante buscar os dons do Espírito, falar em línguas. A Bíblia diz que aquele que fala em língua não fala a homens, fala a Deus. Quando está falando em línguas, não está falando para você, não entende, mas está falando com Deus, está falando a Deus, está glorificando a Deus. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, o Espírito sabe, Ele conhece, e Ele intercede. Quando você fala em mistério, você está falando com Deus, você nem sabe o que você está falando, mas o nome dEle está sendo glorificado, e o Espírito Santo está dizendo aquilo que precisa ser dito, aquilo que é essencial para ser dito, aquilo que é necessário ser dito. Às vezes você fala, mas não sei nem o que eu vou orar. Aí o Espírito fala, deixa comigo que eu oro. Deixa comigo, eu conheço. Você está entendendo, querido? Amém? Aleluia. Efésios 1:4, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém, querido? Veja, amados, que o plano de Deus não estava envolvido com pecado. O plano de Deus para nós, querido, não era um plano de dor, de sofrimento, de tristeza, de morte espiritual. Não era esse o plano que Deus tinha. A Bíblia está dizendo que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Qual foi o plano que Deus tinha para nós? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Amém, querido? Olha o que Deus fez por nós. Então, o plano de Deus, querido, é tão glorioso, que para aniquilar toda esta obra do diabo, envolvendo o pecado, já que o plano de Deus não era o pecado, mas ele teve que fazer o quê? Teve que enviar o seu Filho Jesus Cristo, para levar o pecado da humanidade sobre si, na cruz do Calvário, aleluia, e ele mesmo morreu por nós, para nos livrar da culpa do pecado. A Bíblia diz, em João capítulo 16, o próprio Cristo disse assim: quando eu for, o Espírito virá. Ele diz, é preciso que eu vá, para que o Espírito venha, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, para que ele venha. Ele disse bem claro isto. Mas ele disse, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Você está entendendo, querido? Ele virá. Então o Espírito Santo vem para convencer o homem. Ele vem para quê? Aleluia! Deus dá o seu Espírito, Ele dá uma natureza espiritual para o homem, aleluia, Ele dá a capacidade, aleluia, não só de nós ver milagres sobrenaturais, Ele dá a capacidade de nós sermos melhores, de serem pais melhores, filhos melhores, pessoas melhores. O Espírito Santo de Deus dá a capacidade. Foi para isto que Ele veio, foi para isso que Ele nos criou, foi para isto que Ele nos elegeu. Amém, querido? Louvado seja Deus, aleluia. Para finalizar, querido, perdoa eu, 5 minutinhos, para finalizar, hoje comemora-se o Dia das Mães, aleluia. Agora, para e pensa, querido, o que a ausência do Espírito Santo tem causado neste mundo? O que a ausência do Espírito Santo, a ausência de uma natureza espiritual na vida do homem, tem causado na vida das pessoas, nas famílias? Você está entendendo?
porque é necessário ter o Espírito Santo, viver pelo Espírito. O Senhor Jesus mesmo disse, Paulo escreveu dizendo assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é importante, querido, e eu não quero parecer aqui insensível, querido, porque eu não sou. Os irmãos me conhecem, sabem que eu não sou insensível. Mas eu observo nesse dia, quantos filhos têm disposição para ir no cemitério, para levar um vaso de flor, para colocar em cima do túmulo, para dizer assim, eu fui lá para presentear a minha mãe. Presentear a mãe? Eu não estou aqui sendo insensível, querido, porque há pessoas que fazem isso de muito coração, porque teve uma história, uma vida com a mãe, porque teve um amor, teve uma vida, uma situação, uma sensibilidade com a própria mãe, porque teve momentos, viveu em obediência à própria mãe. Mas tem muitos que vão para presentear não a mãe, mas a si mesmo, porque alguns e muitos podem estar lá por causa da própria culpa, para amenizar a sua dor de culpa. Porque hoje, quando a mãe fala, muitos filhos não ouvem as suas mães. Você está me entendendo nessa noite, querido? É difícil a gente falar sobre isso, né? Amém? Agora, a pergunta fica a nós hoje: como foi o dia de muitas mães hoje? Como é que foi o dia de muitas mães no dia de hoje? Dá para você entender? Para nós analisar um pouquinho. Vamos fazer só uma breve menção daquilo que Deus pôs no meu coração. Vamos observar como está o coração de uma mãe que essa semana passada perdeu a filha no acidente de carro. Como está o coração desta mãe que teve que enterrar sua filha, e não só ela, muitos. Como está o coração daquela mãe que teve o seu filho que caiu, não sei de que andar do prédio, por um descuido da sua patroa, e caiu e morreu? Como é que está o coração dessa mãe hoje, nesse dia? Como é que está o coração da mãe? Agora eu vou para outro extremo. A mãe deste moço, causador do acidente, que vai passar por um processo, vai ser julgado, por causa da falta, da ausência do Espírito Santo, porque causou uma tragédia. Porque se tivesse com a graça do Espírito Santo, ele poderia estar fazendo coisas melhores, boas, proveitosas, abençoadoras, mas a ausência do Espírito Santo leva para situações dessa natureza. Como é que está o coração da mãe, olhando agora para o seu filho e pensando: o meu filho vai ser processado, pode ser preso por causa da tragédia que envolve a sua vida. A dor é muito grande. Mas olhando para esse mesmo extremo, como é que está a situação da criança? Aquele jovem Henry, aquela criancinha, aquele menino que foi espancado pelos pais, pelo padrasto e pela própria mãe, dando anuência para o espancamento, a ponto de matar o menino. Como é que está essa mãe que espancou o filho até a morte? Como é que está o coração desta mãe que espancou a mãe e a madrasta, que espancou uma menininha, uma criança até a morte? Aí a gente olha e a gente vê o que faz na vida do homem, da mulher, a ausência do Espírito Santo. Amém?
A bênção do Senhor tem que ela manassure me cai. Ela precisa estar na vida de todos nós, de todos os seres viventes, os homens, as mulheres desse mundo. Porque se tiver a natureza espiritual, a graça e o poder de Deus, aleluia, nós vamos ser pessoas melhores, pessoas boas, que vão ter boas decisões, que não vai se entregar a situações carnais, para trazer destruição e morte, para trazer sofrimento, porque esse não era o plano de Deus para a vida dos homens. Amém, querido? Então é lamentável, querido, mas mesmo quando existem mães tão abençoadoras e tão boas, que sofrem tanto pelos seus filhos, existem aquelas que machucam e maltratam a ponto de matá-los. Amém? A quem nós vamos nos render? A qual natureza nós vamos nos render? A carnal ou a espiritual? A espiritual traz bênçãos na nossa vida cada dia. Se coloca em pé, igreja, em nome de Jesus.